Obrigada. Valeu. Então tá bom, agora tá certinho. Boa tarde a todos. Como é que vocês estão? Bem? Bom, meu nome é Ana. Nós vamos trabalhar hoje aqui o espírito, né? Não? A gente trabalhou o corpinho, a gente trabalhou quem tá, não corre hoje, né? Vou trabalhar em casa e agora a gente vai trabalhar o espírito. Eu sou professora. Alguém já me viu aqui? Eu já vim algumas vezes aqui. E eu costumo começar as minhas aulas, tá muito bom? Tá bom? Eu costumo começar as minhas aulas perguntando para as pessoas como elas estão. Acho isso importante. E essa palestra que eu vou dar é um tema que para começo de ano é ótimo. E a gente está quase terminando janeiro, né, gente? Que doideira. E ela me ensinou uma coisa. Cada palestra que a gente prepara, e quando a gente vem aqui para frente para falar, a gente tem que se preparar, né? Tem que vir. É um respeito à espiritualidade. Afinal de contas, você está ocupando um lugar, e aqui no nosso lar é ocupado por grandes oradores, grandes espíritos, não foi? Pessoas que passaram por aqui, começando a pessoas como o Divaldo, aqui eu assisti a Arete Guimarães, o meu amigo, o de Candela, o doutor Antônio, né, que estava aqui com a gente. Então, eu me preparo porque eu aprendi com eles o respeito à espiritualidade. E quando eu começo minha palestra, eu sempre pergunto como vocês estão, porque na minha aula eu faço isso. Eu vou dar aula, hoje eu ministro ali na pedagogia, e com os meus alunos eu começo perguntando como eles estão. Para mostrar que eu me importo com o outro. Para mim faz diferença se a Patrícia hoje não está bem, porque a mãe dela não está legal. Faz diferença se o cachorrinho da Amanda morreu. Por mais que para alguém pode ser qualquer motivo fútil, para ela dói. E é um respeito que eu tenho que ter. Antes, ao dar as palestras em umas casas espíritas, eu falava para as pessoas quase para mentir. Fala que está ótimo. Falei isso muitas vezes. Quem vai ver minhas palestras gravadas vai ver que eu falava isso. A partir de dezembro do ano passado eu parei. Afinal de contas, não é todo dia que está ótimo. Não tá. Tem dia que não está bom, né? Tem dia que olha porque eu acordei. Não é não? E aí eu fui estudar sobre a questão da saúde existencial. E foi aí que eu mudei a minha forma de ver. Uma outra coisa legal ao estudar isso aqui, que eu gostei em mim, eu posso dizer em mim, foi que eu mudei a minha mentalidade. Como espírito, eu preciso estar disposta à mudança. Eu não posso ser aquela que veio e volta da mesma maneira. E eu também não posso impor ao outro a mudança, nem ao mundo a mudança, se eu não sou uma mudança. E essa mudança ela tem que impactar a minha vida e a dos outros também. A minha família, a minha volta, ela tem que perceber. E ela percebe isso. Eu dou aos meus filhos a oportunidade no Evangelho e depois de dizer se eu sou uma pessoa melhor. Será que eu estou sendo uma pessoa melhor? Os meus filhos já me disseram isso, que eu tenho que progredir. Olha que lindo! Você tem um filho a ponto de dizer para você que você melhorou, você está sendo uma pessoa melhor, né? E aí eu mudei, como eu disse para vocês, mudei a questão de tudo ótimo, porque na verdade tem dia que não está tudo ótimo. Eu costumo dizer que está, porque a minha forma de... Eu tenho muita energia, e eu trabalho com pessoas, e elas merecem o melhor de mim, assim como vocês aqui. Uma hora dessa quarta-feira fez calor, gostoso, chuva que passou, merece o meu melhor. E o meu melhor depende de uma energia boa que eu tenho. E eu não posso deixar ela baixar, porque eu trabalho com pessoas. Então, eu me dou ao luxo de sempre que as pessoas perguntarem para mim, eu vou dizer que está tudo ótimo. Sei que às vezes vocês vão falar, mas é impossível. Tem dia que realmente não está. Mas eu vou estar com esse sorriso no rosto. Mas eu não posso exigir que o outro tenha isso. Porque talvez aquele dia não sobrou nem sorriso. Não é? E essa fala, esse estudo, afinal de contas eu fui estudar sobre o tema, nasce de uma palestra que a Mônica deu lá no Oceano, no sábado à tarde. E aí eu assisti uma palestra sobre a engravidade dos aflitos, capítulo 5,
psicóloga que é, falando da visão espírita sobre a aflição. E aí depois a gente teve a oportunidade de conversar, e aí eu falei assim: ô Mônica, como é que eu sei que eu estou aflita? Né? Fiquei na dúvida. Como é que eu sei que eu estou em aflição? Aí ela me explicou algumas coisas psicologicamente falando, mas eu queria saber como é que o espírito, como é que a gente lida com isso, né, dessa aflição? Como é que eu reconheço isso em mim? Tanto psicologicamente como espiritualmente. E aí a gente sabe que a aflição, tudo bem, tem os aflitos, né, porque eles serão consolados, e tudo isso vai acontecer, para a gente lembrar que, mesmo na aflição e na tristeza, eu teria esse suporte espiritual. E aí eu fui para onde para estudar isso? Joana de Ângeles. É impossível quando você vai estudar a alma humana, a psicologia humana. Isso eu aprendi dentro da doutrina, que a psicologia tem tudo a ver com o crescimento espiritual. Né? Alguns da psicologia podem dizer que a psicologia parte do lado mais ateísta. E é o direito de quem está lá. Não sou eu que vou botar o dedo no rosto de ninguém. Mas ao mesmo tempo, existe um lado da psicologia dos últimos 100 e poucos anos que ela vai mostrando que, peraí, gente, dá para eu estudar micróbio, dá para eu estudar osso quebrado, mas estudar mente não é uma coisa simples e não dá para medir tão fácil. Então é uma briga que eles estão tendo dentro da comunidade científica. Né? Enquanto as outras teorias a gente consegue, eu sou química e pedagoga, na química eu consigo medir tudo. Mas na educação é mais difícil. Eu não consigo medir muito a afetividade, eu não consigo medir dificuldade de aprendizagem, eu consigo medir se ele consegue escrever ou não, mas a sensação de não conseguir escrever para uma criança, eu não consigo medir, entendeu? Então a psicologia, ela vem e nos ajuda. E aí eu parei lá na Joana de Ângeles, todo mundo já conhece, mentora de Divaldo. Todo mundo conhece, você tem mentor? Todo mundo tem. Né? Não é exclusividade, todo mundo vai ter aqui, tá? O seu mentor. E a Joana de Ângeles, ela traz uma coleção para o Divaldo, a coleção psicológica dela, né? O Homem Integral, uma série de livros. São difíceis de ler, bem difíceis. Você começa a parar mesmo, não de outro não, viu? Por quê? Porque é um livro que você não vai ler correndo, que você vai ter que ler, praticar, pelo menos para mim, tá? Eu leio, pratico, penso, eu demoro num livro desse. Talvez aquele livro vai reverberar em mim durante o ano inteiro. Não tem problema. Não é da quantidade de livros que a gente vai saber uma pessoa se é espiritualizada ou não, né? Eu conheço os meus pelo que eles se amam, não é isso? Ah, então a gente precisa aprender a amar. E é uma ferramenta, o estudo. E a Joana de Ângeles, num dos livros do Divaldo, ele traz, dentro do mundo espírita da Federação Paranaense, eles têm alguns textos muito bons, eu gosto de não basear neles, são textos interessantes, é um texto de 2015. Ele diz assim: segundo o Divaldo, o objetivo existencial é desenvolver o Cristo interno. Olha que bonito! Lembra do espírito crístico? Não é isso que a gente está bem longe do sinal, né? A gente está bem longe disso. Nós não somos alecrim dourado. Sinto muito, gente. Se alguém está achando que está no espiritismo porque é escolhido, eu não tenho essa ilusão. Eu estou onde eu preciso. Não é que nós somos melhor nem pior que ninguém. A gente está no mesmo barquinho. A única coisa que a gente, o negócio pegou dessa vez, a gente teve uma oportunidade, a gente pegou para nós. Não é? Garanto que você vai achar pessoas boas em todas as religiões, e mesmo nos ateus. E vai achar pessoas ruins em todas as religiões, mesmo nos espíritos. Eu escutei outro dia uma pessoa dizendo: graças a Deus que o meu neto, ele nasceu numa família espírita, e aí o meu neto ele já veio espiritualizado, ele já está. Eu falei: olha, será que não é o meu olhar sobre o meu neto que mudou? Por olhar para aquela criança e pensar: isso não é uma criança, é um espírito. Isso muda. Então, os nossos netos, os nossos filhos, Deus não seria justo para mim se me desse filhos melhores do que os outros. Só porque eu estou em uma. Vocês me desculpem, vocês podem até discordar de mim. Adoro a doutrina espírita nisso. Tudo que eu vou falar aqui, você pode concordar ou não. Amanhã, quando assistir outro palestrante, vai outra coisa. Olha que bênção. A possibilidade de você ter ponto de vista. Então,
Talvez o meu olhar, falei para ela, sobre essa criança mudou. Assim como o meu olhar como professora hoje é diferente. Porque o Espiritismo me deu a possibilidade de olhar a vida de outra forma. A começar que a morte não existe. Muda tudo. Radicalizou agora. Não é possível. Como é que é? O Raul Teixeira disse que tem que aguentar, né, o tranco. Porque a hora que você tira a morte da jogada, as coisas ficam um pouco mais complicadas em alguns sentidos. E você entende? Fica mais fácil, mais leve de carregar. Eu acho que eu vivo mais leve, sabendo que tendo a certeza de que esse mundo ele é transitório, eu vou voltar para ele, eu preciso cuidar dele, que eu volto. Sabe aquela coisa que eu vou viajar e volto? É para cá que eu vou voltar, se tudo der certo, né? E eu vou trabalhar para voltar para cá. Então, quando ela fala, Divaldo fala do Cristo interno, nós temos essa e tantas outras encarnações que a gente foi trabalhando isso. Olha que legal. Quando a gente pensa em Cristo, o que você pensa? No amor. Sem o amor, São Paulo fala isso, né? Fora do amor, fora dessa sensação disso, não existe outra vibração que a gente vai se olhar para o Cristo e pensar, faz parte daquilo lá. Então, quando eu penso em um espírito crístico, são aquelas pessoas que são capazes de amar. Não é para os fracos, amar é para os fortes. E amar não é arrombar a porta, amar não é, embora às vezes é preciso que você tome algumas atitudes, mas amar é amar incondicional, né? É você superar a si mesmo. Acho isso muito lindo. Como diz, amar a Deus é mais fácil que ao próximo, não? Mas primeiro ele já mereceu. Amar você primeiro. Se amar. Né? Então, desenvolver esse Cristo interior faz parte do nosso objetivo existencial. E aí ele diz o seguinte, que a Joana de Antes traz no livro, que assim, ninguém vive realmente sem objetivo existencial. Segundo ela, o ser humano suporta qualquer tipo de perda, naturalmente dentro dos seus limites emocionais, não porém a perda do objetivo existencial. Então, Joana traz para a gente uma reflexão. Olha só, ela diz que ninguém vive sem objetivo existencial. Hoje em dia, e eu trabalho com educação, com cursos, as pessoas compram cursos, seguem coach, nada contra, tenho amigos, não tem. Eu acho que eles ajudam muitas pessoas. Mas assim, essa questão de eu preciso pagar para descobrir qual é o meu objetivo aqui, não é? Qual é o meu propósito? As pessoas gastam muito dinheiro, sabia? Pagando. Não vejo problema. Tem gente que precisa dessa sistematização. No fundo, todo mundo vai descobrir o seu propósito que está aqui. Todo mundo. Quem está buscando o porquê. O que eu estou fazendo aqui? Isso é ser humano. Então, ela diz para a gente, realmente, não dá para viver sem um objetivo existencial. Eu tenho uma sobrinha que fala, desesperada, quer saber qual é o propósito da vida dela. Ela foi conversar comigo. Eu falei, Mariana, calma. Sabe que a gente vai descobrindo o propósito na construção diária? E a gente vai ficando em paz conosco quando a gente vê que o nosso propósito está sendo construído e a gente nem percebeu. Quando a gente para de cobrar quem eu deveria ser, para saber quem eu posso ser. E você não precisa desesperar, porque você já está traçando o seu propósito. Então ela diz que a gente precisa ter um objetivo existencial, e ela diz uma coisa linda, que a gente suporta qualquer tipo de perda. Vocês perderam alguma coisa aí na vida? Alguém aqui perdeu? Alguém perdeu emprego? Maravilhoso perder emprego, gente. Faz um bem para o ego. A gente pensa, eu já perdi emprego, né? Umas 2, 3, 4 vezes. E está tudo bem. Está tudo bem. Ou é a reputação da empresa, ou é o cargo da empresa, ou a empresa quebrou. E assim, no mundo corporativo a gente tem isso. Então, assim, perder alguma coisa é uma oportunidade de você olhar e dizer, puxa vida, como eu poderia ter feito diferente? Ou, realmente, aquilo eu já não estava mais lá. Porque às vezes a gente precisa perder. Eu estou num lugar super tóxico, que não me dá elevação espiritual, pelo contrário, me dá a oportunidade de praticar o mal. Eu estou envolta num lugar onde isso não é a filosofia da empresa, e eu não me sinto
vamos ter problemas. E ela diz o seguinte: nestes problemas, a gente vai ter as perdas, mas eu não posso perder o objetivo da minha vida. Eu gosto muito das palavras das mães, quando fica com, eu acho isso emocionante, quando ela perde os filhos, ela olha e ela diz: eu preciso viver crucificada. Mas ela superar a dor da perda de um filho é muito difícil. Eu não tenho noção do que deve ser isso. E você tem que ser muito forte para você olhar dentro das condições que ela diz assim, dentro dos seus limites emocionais ainda. Então aquela mãe, ela vai ter que ter os limites emocionais dela, que o Espírito aprendeu lá, não julgar. O Espiritismo não julga, gente. Você está julgando qualquer coisa, você está errado já. Então, não posso julgar. Então eu não posso julgar a dor daquela mãe, eu não posso pensar em formas diferentes. Então, dentro do limite emocional dela, ela vai ter que continuar com o seu desenvolvimento espiritual. Quando a gente perde esse objetivo, e às vezes a gente tem a sensação de que a gente perdeu, normalmente em quais momentos? Momento de dor, né, gente? Momento que a gente fica triste. Vocês não se perguntam: será que eu estou fazendo certo? Por que eu estou aqui? Só acontece comigo, de novo, me achando que eu sou importante. Né? Só comigo que acontece isso. Olha lá com fulano, está lá no Beibão, lá em Balneário Camboriú, está lá no Beibão, viajando. Comigo estou aqui. Só pego meu filho, meu marido, minha sogra. Não é assim? Então, assim, esses momentos a gente descola às vezes desse objetivo. A gente tem que lembrar que eu tenho um objetivo existencial. O meu é progredir espiritualmente. E nisso contém todos os restos, todas as outras situações. Ontem eu estava em Biporã e olha, vou dizer para você, tive uma aula ontem. Uma aula. Eu estava dando essa palestra lá e tinha menina sentada ali. Eu gosto de interagir com o público. Eu pergunto daqui a pouco para vocês, fiquem tranquilos. Quem está mais longe eu pergunto mais. Já até, olha lá, um para o outro. E tinha um menino, Emanuel, sentado ali há 11 anos. E eu começando essa palestra. E eu perguntei para ele: qual é seu nome? Não. Você fica triste? Aí ele pensou: fico. Eu disse: tá. É bom ficar triste? Não é bom. Não gosto. O que você sente? Não sei. 11 anos, né? Você não sabe das emoções, você não sabe nomear. E quando você fica triste, o que você faz para não ficar mais triste? Eu faço alguma coisa que eu gosto. Aí eu falei: gente, podemos ir embora? Com 5 minutos de palestra. O menino de 11 anos já entendeu como é que é o processo? Não? E eu falei: Manuel, você continue assim, na sua vida a gente vai ficar triste muitas vezes. Mas ele já descobriu o que ele gosta. Olha que bênção. Do objetivo existencial da gente, eu preciso descobrir. Eu gosto de estar aqui, uma hora dessa, palestrando, assim faz bem. Então eu posso, nos momentos seguintes, lembrar. Meu objetivo existencial passa por momentos como esse. Então ontem o Manuel deu uma lição pra gente. Ele fica triste, não sabe explicar, mas ele faz alguma coisa que ele gosta para ele sair da tristeza. E essa tristeza, às vezes, ele faz com que a gente perca totalmente a motivação. E aí a Joana traz assim: você muito bom. Se o indivíduo perde a motivação para o crescimento interno e a conquista de valores externos, porque se encontra sob recriminação e culpa, incerteza e desinteresse existencial, a sua se torna uma jornada exaustiva e enfermiça, porque destituída de ideais e de realizações. Então, de novo, se o indivíduo perde a motivação para o crescimento interno e para o trabalho, né, no exterior, afinal de contas, alguém aqui tem um boleto carneiro de PTU, chegou na casa de vocês? Na minha já chegou. Né? Boleto do filho para pagar, não, média, assim vai. Então, se eu não tenho motivação para todos os dias de manhã acordar na cama e falar: obrigação que eu estou acordando hoje, os cortes vão ser. Hoje a agenda está cheia, olha que benção, né? Então ela diz: quando a pessoa perde essa motivação para esse crescimento e a conquista, porque
a vida se torna exaustiva e doente, porque ela não tem nenhum ideal. E se você olha hoje e conversa com muitas pessoas em relação à questão do suicídio, que esse capítulo 5, 14 do Evangelho trata disso, da aflição e da questão do suicídio, e lá ele diz, se a gente conservar a nossa existência, se a gente entender isso, a gente não precisa chegar a ponto de desistir. Então, eu vejo as pessoas que estão desistindo e eu sempre me pergunto, não é porque ela fez isso, até porque eu acredito num Deus misericordioso e bom. Uma pessoa que tira a própria vida, ela merece de mim um maior amor, nenhum tipo de recriminação. E vocês me desculpem, mas dentro do mundo espírita, às vezes a gente tem uma visão bem negativa disso. Só que quando eu lembro que é a equipe de Maria que vai atender essas pessoas, eu falo, eu acho que eles estão amparados, eu vou rezar para que achar ele logo, não é não? Porque ele não vai ser abandonado. Ele não vai, mas ele perdeu a esperança. A minha pergunta é, eu tive amigos que, como que eu não vi, não é isso? Para a família é, como que ele perdeu o objetivo existencial? Em que instante isso foi feito? E a gente está vendo jovens, crianças, que acabam sem esse objetivo existencial, sem ter tido tempo de construir o objetivo existencial. Então, é isso que a gente vai ficar doente. Aí ele diz o seguinte, a existência saudável é dinâmica, cheia de ações exitosas e mal-sucedidas, que se interrelacionam em um panorama de acertos e erros, enganos esses que se convertem em aprendizagem para futuras conquistas que enobrecem o ser humano. Gente, no dia que você passa, você já percebeu que eu brinco lá em casa tem uma moça, eu falo montanha-russa, a minha vida é uma verdadeira montanha-russa. Eu já dou uma musiquinha para cantar, montanha-russa, estou feliz, estou triste, estou triste, estou triste, estou triste, não? Está todo mundo hoje, tem dia livre, e assim vai, tá? E é isso, ixi, acertei. Hoje é um bom dia para acertar, mas aí também vai ser um bom dia para errar. Porque eu sei que o erro é inerente ao ser humano. Mas ela diz uma coisa interessante aqui, que essa questão da gente acertar e errar, quando a gente participa do objetivo existencial, que leva à saúde existencial, esse acertar tem que transformar em aprendizado. Lá na pedagogia que a gente trabalha, a gente faz a criança, e uma coisa que as pessoas ficam brigando com a gente, olha, mas a criança escreveu errado, você tem que ir lá e ficar corrigindo ela. Olha, não é bem assim que vai dar certo. Mas eu aprendi assim. Tudo bem se aprender assim. Mas a criança precisa saber que aquela escrita é uma função social. E o que ela está expressando ali não são palavras, mas tem significado. E eu preciso que ela entenda o significado. Lembra que no mundo espiritual as coisas são feitas pela reflexão? Ela é nos livros do André Luiz. Todos os bons espíritos eles vão lá e castigam e fazem com que você mude. Eles esperam seu tempo de mudança. Deixa eu instrumentalizar a pessoa. A hora que ela conseguir te ver, ela consegue. Então, essa frase da Joana é interessante. Tudo que eu acertei e errei se transforma em aprendizagem. Esse é o grande lance. No erro a gente acerta, no acerto, no erro a gente aprende, no acerto a gente aprende. E se eu conseguir manter isso, ela diz que eu consigo, então, transformar um ser humano melhor. Até porque quem é capaz de reconhecer o próprio erro já está meio caminho andado. Não é? E tem gente que não erra nunca, você percebe? Eu tenho pessoas que nunca erram. Coisa linda. Meu Deus, a pessoa só acerta. O carro ela vendeu, comprou que vendeu mais caro. O emprego dela, então, nossa, tudo. A família dela, é tudo assim. Só acerta. E pode ser que sim, né? Talvez eu seja, mas assim, é o seguinte, eu sou humana e eu consigo enxergar agora nas outras pessoas que elas também são, elas também erram. E está tudo bem. Né? E Joana termina aqui, ó, eu vou parar aqui, porque depois eu vou falar uma outra coisa para finalizar. Ela diz assim, a vida sem sentido é uma experiência sem vida. Olha que bonito. É uma frase do quarto da gente. A vida sem sentido é uma experiência sem vida. O vir-se a ser dá sentido existencial à vida, promovendo-a e dignificando-a, tornando-a saudável
estável e bela. Olha, gente, é que a gente é muito ruimzinho, porque tem cada mensagem, tem cada pancada desses vídeos que a gente lê, não é? Por que a gente é tão teimoso em aprender? Olha, eu vou dizer você. Quando você lê isso aqui, você já entendeu. Primeiro, se você ler o Evangelho, já é bom, mas a gente é muito fraquinho, a gente precisa de outros materiais, né? Então, quando eu leio esse texto de Joana, eu falo, mas olha só, como eu poderia estar fazendo diferente? O que eu não estou fazendo? Como é que eu posso melhorar? Então, Joana traz a questão do objetivo existencial. E aí, eu fui buscar, porque assim, no Espiritismo, a gente tem algumas coisas como premissas. Nós não temos dogma, né? Não é isso? Não é uma coisa que você vai ter que acreditar. Se não é um pecado, você não acreditar. Você vai cuidar de várias coisas. E o Allan Kardec falava isso. Você precisa ter uma fé raciocinada. Você não pode engolir as coisas. Então a gente tem religião, ciência e filosofia, não é isso? Então a ciência está embutida nisso. Quer você queira, quer não. Por quê? Porque ela explica o mundo material. E nós fomos colocados no mundo material. A gente está imerso no mundo material por algum bom motivo. Porque senão a gente só ficava do lado de lá. Mas a gente tem do lado de cá. E tem pedra no rim, alguma coisa a gente vai ter que aprender. Certo? Então eu fui buscar uma psicóloga e fui buscar um artigo científico. Nós estamos numa era muito difícil da ciência. Muito, muito. Que as pessoas inventam, que o médico falou, que é um artigo. Gente, eu posso escrever um artigo todo fraudulento, sabe? Está tendo coisas absurdas. A ciência está sofrendo com essa desqualificação. Mas, ao mesmo tempo, a grande maioria da ciência é boa, tá, gente? Ela quer o nosso bem. Ou você vai dizer que no Espiritismo todo mundo não presta? Não, na ciência tem dentro de qualquer área pessoas que tenham ou não escrúpulos, tenham ou não formas de ver. Então, eu busquei um artigo científico, porque dentro do Espiritismo eu busquei a religião, busquei a filosofia, eu tinha que buscar a ciência para complementar, para esse caso. Eu encontrei uma professora, Yolanda, se encarnou faz 2 anos. Ela era líder docente da USP, trabalhava no departamento de psicologia, e quando ela fez 70 anos, ela fez uma retrospectiva da vida dela. E ela escreveu um artigo, que eu adorei esse artigo, eu quero escrever no final da minha trajetória. Ela escreveu um artigo dizendo o seguinte: durante a vida toda dela, ela atendeu pacientes na clínica, ela era psicologia analítica, no caso dela. Ela atendeu os pacientes e ela foi estudar o que ela tinha, a nota dos pacientes, né? Eles atendem a gente, vai para a terapia, atende, vou só fechar aqui, tá? E ela foi anotando e aí ela foi escrever um artigo sobre isso, porque olha o que ela ficou pensando. Por que tem gente que vai na terapia e ela consegue melhorar, consegue entender, consegue mudar, consegue parar de sofrer? E por que tem gente que vai e não consegue sair daqui? Passa a vida inteira com aquele sofrimento. Como psicólogo, eu acho que eu nem pensaria nisso. Por que eu tenho pacientes que e outros não? E aí ela vai trazer para a gente um artigo bem interessante, e eu não vou lê-lo, eu só vou fazer os pontos primordiais. Ela diz uma coisa interessantíssima. Dentro da filosofia, ou dentro da psicologia analítica, das linhas da série, que ela trabalha com a questão existencial, ela cunhou um termo chamado saúde existencial. Achei o máximo aqui. Ela não, no outro autor. E eu falei, não, o que é ter saúde existencial? Isso é objetivo existencial, mas saúde existencial? Onde eu ouvi esse termo? Porque a gente tem saúde, não é? Saúde mental, tem saúde física, hoje eles falam saúde financeira, eles usam a palavra saúde de uma forma rara. Lembrando que saúde, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, não é falta de doença. A pessoa pode estar doente, mas ela tem condições de tocar a vida dela, emocionalmente, até financeiramente. Então, a Organização Mundial de Saúde é uma organização importantíssima que dá amparo ao mundo inteiro, principalmente para os países em desenvolvimento e pobres, para que a gente
dizer assim, maneira de existir, preocupada e sintonizada. Ela diz assim, também no consultório, pessoas que estavam preocupadas. Vocês têm preocupação? Quem não tem? Só as crianças, né, que você olha e fala assim, preocupação. Ninguém nunca falou isso? Olha, né, o filho fala, é bom preocupar, né, gente? Tá nem preocupado, olha que beleza. E aí ela diz assim, a preocupação existe. A partir da preocupação eu vou ter alguns medos. Por exemplo, eu estou preocupada porque eu tenho que pagar um boleto. Eu tenho medo de ter dinheiro para pagar um boleto, certo? Eu estou preocupada porque minha diabetes está desregulada. Então eu estou preocupada como é que eu vou manter ela, como é que eu vou manter a minha alimentação, o que eu vou fazer. Então toda preocupação leva a um certo tipo de medo. Isso é da psicologia, tá? Não sou psicóloga, sou pedagoga, mas eu fui entender para poder fazer. E esse medo vai fazer com que a gente tenha duas situações. Uma, eu tenho coragem de assumir que eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho um problema, eu estou com problema de diabetes, o açúcar está subindo, eu tenho medo de ficar cego, ou sei lá, né? De acontecer algum problema comigo, eu vou ter que ter coragem de tomar uma atitude, que é ir num bom endócrino, tomar meus remédios direito, ou o pior de todos é parar de comer açúcar, né? Eu tenho que ter coragem para algumas coisas. Se eu vou perder, estou com medo de não ter dinheiro para boleto, eu também posso ter medo de, né, perder o emprego. Não posso ter. E ela diz assim, a partir do medo tem que ter uma outra coisa, que chama coragem. Então tá, então agora eu vou ter a coragem de enfrentar isso aqui. Só que ela diz que tem pessoas, no que ela pesquisou nos anos dela, com 71 anos, aprendendo e pesquisando, que ela começa a ficar com medo, e o medo leva uma angústia, aquela sensação de angústia que todo mundo já teve, uma sensação de aflição. E ela colocou uma coisa que eu não entendi agora, que é a aflição. Ela diz assim, quando você chega a um ponto de angústia, e a angústia é uma aflição sem medida, você já perdeu o sentido do que é que você tinha medo. A preocupação tomou conta da sua vida inteira, e a sensação da preocupação e da angústia tomou conta da cabeça da gente, não é? Aí a gente já começa a ver o mundo torto, as pessoas, tudo a gente vê ruim. A gente já está, o corpo já está ruim, eu já tenho taquicardia, eu já tenho isso, meu corpo está fino, eu já posso terminar na garganta. Olha, minha vida foi procurar. E isso pode perdurar muito tempo, e quando você chega para pessoas, por que você está assim? Não sei. Ela não lembra. E tudo isso começou porque ela estava com medo de perder o emprego. Ou porque ela estava com medo que não teria condições de pagar um remédio para ela tomar. Mas eu gosto muito do Evangelho, a cada dia sua preocupação, não é? Olha que lindo. Então, ela disse assim, então essas pessoas elas perdem a conexão sobre o que é que estava acontecendo. Ela não sabe mais o que ela tem medo. Agora ela tem medo de tudo. E chega um ponto de ter medo, e ela domina isso, e ela perde o sentido. Ela não vai perder o sentido da vida, ela pode perder a sua saúde existencial. Porque nós estamos aqui para enfrentar, certo? E ela disse uma outra coisa que eu gosto muito, claro, o artigo é longo, tá? Eu gostei muito que ela traz, ela diz dessa maneira sintonizada, ela diz que tem pessoas, que é o seguinte, que ela é consultório e dava certo. Essas pessoas, ela notou características que ela assinalou delas. Uma delas, essas pessoas que ela chama de modo de viver sintonizado, elas somente tinham preocupação, todos têm. Só que elas tinham uma capacidade de curtir o ponto de equilíbrio. Curtir coisa boa, entender que aquilo passa. E normalmente elas tinham uma possibilidade de, por exemplo, gostar de dançar, gostar de uma música, gostar de conversar com as pessoas. Elas sabiam que tinha momentos bons e ela usufruía desses momentos bons. Ela sentia esses momentos. Ela vivia esses momentos de equilíbrio e paz. E com isso ela se fortalecia para os momentos difíceis de angústia. Olha que lindo isso. Eu digo sempre que lá em casa eu tenho uma dama da noite maravilhosa. Quando ela abre e eu não sinto o cheiro, eu fico triste. Como é que eu não percebi aquele cheiro? Ele é incrível, ele entra na casa inteira. Então, olha só, eu tenho que conservar esse poder que eu tenho, humano, físico, sentir o cheiro de uma flor, de ouvir uma canção.
canção que eu gosto de samba. Eu gosto de samba. Nossa, escutei um sambinho, escutando no rádio. Eu gosto de casa de para casa escutar. Olha só, eu gosto de andar e olhar a natureza. E eu percebi que esses momentos que a gente faz algumas coisas, vocês já perceberam que parece que tudo é familiar? Quando você está fazendo uma coisa gostosa, eu sempre na frente da casa da noite, olho, eu nem que é 10 milhões de horas, eu tenho que dormir, aquele cheiro, eu falo, nossa, se eu pudesse arrancar essa flor e levar para dentro. Vou ficar aqui porque a flor vai acabar. Amanhã vai estar murchante, né? Então, uma coisa interessante é que esses momentos, eles não têm tempo nem espaço. E você vai usar esses momentos para aqueles momentos que você está na noite. Lembra que a dama da noite vai abrir? Quando ela abrir, vai chorar. Ela vê. E ela diz assim, as pessoas que têm saúde existencial são aquelas que conseguem entender que eu tenho um equilíbrio. Um equilíbrio. A vida é assim. Acontecem coisas boas e coisas ruins. Mas quando acontecem as coisas boas, a gente deve vivê-las. Não é hedonismo, não é pensar em só assim, né? Mas é saber que aquilo faz bem ao seu espírito. Ou você acha que a gente só veio aqui para curtir coisa errada? Só veio aqui para comentar desgraça? Né? Porque hoje é isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Vocês estão nessa e essa. Sai desse grupo de WhatsApp que são muita desgraça. Não vai te ajudar. Ah, mas já você sabe do mundo. Pelo amor de Deus. Quanto você sabe de você? Não fala nem que você está fugindo de você, será? E a missão é essa de consertar o mundo? Comece consertando, fazendo um trabalho bom, atendendo as pessoas, não? Conservando a sua energia para aquele bom abraço vai acontecer o que te procurar. Sai dessa, gente. Esse mundo é mais lindo. Eu acho lindo. Eu adorei minha vida. Gente, se alguém feliz, sou eu. Eu gosto de estar viva. Eu também vou gostar de estar do lado de lá. Tem tanta pergunta para fazer. Nossa, uma delícia. Uma delícia. E ela termina dizendo o seguinte: ser saudável existencialmente não consiste em um estado permanente de intensa satisfação, mas numa vivência global de tênue tranquilidade na qual estão contidos sentimentos paradoxais de aflição e bem-estar, que se articulam dialeticamente na coragem para assumir os riscos das situações e no reconhecimento de estar conseguindo enfrentá-las do modo melhor possível a cada momento da existência. Quase complementa o texto da Joana. Então, ser saudável essencialmente não é um estado completo de que nem eu falei, só para ser feliz. A maior parte do tempo. Tem preocupações, óbvio. Mas se eu for computar mesmo, olha, eu acho tem muita coisa boa. Que delícia. E as coisas minhas, tem também. Tem também. Então, mas assim, eu tenho essa tranquilidade. Óbvio, hoje, né, gente? Pega com 15, 18 anos, a coisa não era assim. Por isso que a gente vai, né, progredindo. Eu tive a oportunidade de viver até uns 120 para aprender. Ainda vai longe o negócio, né? Então, eu tenho essa possibilidade de tranquilidade de saber que existem essas duas coisas. E que eu vou ter bem-estar e aflição. Né? Tá aí. E eu consigo ter coragem de assumir a minha responsabilidade, os meus riscos, de dizer, agora eu vou resolver esse problema. Eu vou levantar aqui e vou resolver. Ao mesmo tempo, eu sei que eu tenho um momento. Eu consigo fazer isso agora. Talvez eu não consiga fazer em outra situação. Tudo que eu falei aqui diz respeito a nós. Eu, não ao outro. A gente não pode pensar, nossa, meu marido, meu filho, ele devia estar estudando. Você entendeu? Como eu encaro. Porque a maneira como eu encaro a vida vai proporcionar às pessoas que estão à minha volta uma possibilidade de vida que elas não tinham enxergado às vezes. Tem gente que gosta de estar boa, tem gente não, a maioria das pessoas gostam de falar de gente que é o quê? Boa energia, né? Que coisa boa, boa energia. Então, olha só, que nós sejamos essas pessoas. Que a gente tem essa boa energia, esse papo gostoso, sem julgar o outro, sem se colocar, porque às vezes a gente tem mania de se colocar no lugar do outro, não dá para se colocar no lugar do outro, dá para dizer que eu entendo não, eu tenho noção do que ele está passando, mas eu não sei
Não dá para deixar sem tarefas. A tarefa é o seguinte: eu digo para os. A gente vai dividir em duas coisas. O que a gente ainda está meio inseguro, e tem um aluno que já está mais, né? Já está no nível 2. Então, no nível 1, a gente vai fazer o seguinte: o que te dá essa tranquilidade mais na sua vida? Você sabe falar para mim agora, igual eu falei da manhã à noite? Se eu perguntar para você agora, quais momentos te lembram que você é um espírito divino? De pronto, você sabe qual é? Então, exercício. Porque se eu perguntar suas preocupações, você sabe todas. Tem até uma listinha, uma caderno de 10 matérias de preocupação. Então, fica aí a responsabilidade. O que é que te faz lembrar que você é um ser divino? Que a sua existência vale a pena? Este é o nível 1. Nível 2. Agora, para quem já faz isso, está bem. Pergunta para alguém que você... De preferência, alguém que está no seu convívio, como eu faço com os meus filhos. Você acha que eu melhorei nos últimos anos? Do que você me conheceu, no que você acha que eu melhorei? O que eu preciso melhorar? Esse é a melhorar, tá? Porque você tem que estar disposto a ouvir. E é muito legal. Com os meus filhos, a gente tem isso há muito tempo. Então, ele fala algumas coisas, com 17 anos. No que eu mudei, no que eu melhorei. A minha filha, que é autíssima, então, ela não tem filtro, melhor, né? Assim, ela fala exatamente os erros que eu digo. Outro dia ela contou uma coisa para mim que eu falava para ela, terrível. Eu chorei, eu tinha chorei, por que eu falei isso para ela, sabe? A gente saía para passear, ela tinha as crises, e a gente não sabia que ela tinha. E eu dizia, você estragou essa? Olha. E ela me disse que eu chorei semana passada. E aí eu contei para ela, olha, eu chorei. Por que eu disse isso para você quando você era criança? Ela disse, não precisa chorar, está tudo bem. Você não sabia que eu autista, era a vida que a gente tinha. Você não tinha apoio. E ela disse, eu podia fazer. E eu estou bem resolvida com isso. Porque você não é mais aquela pessoa. Você já é outra pessoa. Você é a pessoa que mais me ajuda no mundo. E a mais que me entende. Então aquela que não me entendia não existe mais. Olha, que lindo. Você está vendo? Que legal. Porque eu tenho uma filha, seu espírito recebeu uma filha especial melhor? Não. É porque eu procurei na espiritualidade ser uma pessoa melhor para ela. E com isso eu dei a oportunidade. Tá bom, gente? Então ficamos aqui, ó. Quando a jornada já continua, assim, eu me agora mesmo. Vamos fazer as passes, isso? Faça a oração agora? Isso. Querido Mestre Jesus, que nos deu a possibilidade do seu exemplo, que nos mostrou a força do amor, que possamos estar sempre em conexão com a paz e o amor transmitido pela sua experiência carnal. Mais do que isso, nos lembremos de que, ao estar na espiritualidade, Jesus e todos os nossos mentores e espíritos amigos acreditam que nós seremos transformados, que tenhamos a fé e a determinação nessa existência de nos transformarmos a cada dia em pessoas melhores. Que sejamos abençoados em nossas casas, em nosso